Começando a apresentação. Eletivas, primeiro semestre de 2021, jornal, escola e outras mídias. Professora Maria Leopoldina Hilário Soares dos Santos e professora Vera Pereira Soares Lara. Conforme havia, estava lá já no objetivo do trabalho, a intenção era passar para os alunos as várias plataformas que nós temos hoje em dia de transmissão de notícias, né, de informações que nós temos hoje em dia. Então, eu prometi para os alunos que eles iam ter, pelo menos, uma boa noção sobre as 4 plataformas, que é o jornal impresso, o jornal digital, o jornal de áudio, podcast, e o jornal televisivo, né? Então, a primeira parte da aula, nós passamos para eles a entender como se dá o processo, né, da feitura de um jornal impresso do modo antigo, né? Então, viajamos na história do jornal, a sua criação na Roma Antiga, o imperador Júlio César, depois o Gutenberg, que inventou a prensa, né, o modo como ia ser a evolução do jornal depois, e a história do jornal no Brasil, né, que foi a família real que trouxe todo equipamento para que fosse possível começar a circulação do jornal no Brasil. Lógico que, na época, o que interessava para eles era a divulgação do que eles queriam que o povo soubesse, né? Era mais um jornal político do que o formato que nós temos hoje em dia. E aí, na aula 2, nós trabalhamos o enquadramento das notícias, a diagramação do jornal impresso, né? Como que ele é feito. E aí, nós trabalhamos de forma segura, né, devido à pandemia. Eu trouxe para eles vários tipos de jornal, mostrando para eles como que era a primeira página, onde tem as principais notícias de cada caderno, que o jornal é constituído de vários cadernos, e que na primeira página tem a principal notícia de cada área, digamos assim, né? E como que se faz uma manchete, como que se escreve um artigo, na parte de escrita mesmo. Então, eles tiveram bastante noção e tiveram que formar aqui, fazer uma diagramação em folha de sulfite, a princípio, para eles entenderem como que se faz. A terceira aula, nós fomos para a informática, onde os alunos puderam ter uma boa noção sobre fonte de informação segura, para ter a notícia com fontes lícitas, né, para evitar problemas que possam ter com fake news e etc. Depois, os alunos foram desafiados a escolher uma notícia que eles já tinham lido ali, e eles iam ter que digitar a notícia de acordo com o modelo que é uma notícia, né? Então, na primeira parte da notícia, está resumido o assunto em si, na segunda parte da notícia, é o corpo da notícia, onde a notícia é mais explicada com mais detalhes, e a terceira parte da notícia, que é a conclusão, né? Então, eles fizeram cada um no seu formato, cada um com seu tipo de letra, e depois nós trabalhamos colocar esses 3 artigos numa única folha, fazer uma manchete de jornal. Então, as notícias foram colocadas, inserimos também imagens sobre os assuntos que eles haviam escolhido, né? E modificamos também o layout das letras, para caber, a diagramação mesmo, para caber certinho, para eles terem uma noção de como que é feita uma capa de jornal. Depois nós trabalhamos a reportagem de telejornal, no caso, né? Reportagem de rua, onde a aluna Maria Fernanda, do 2º ano B, entrevistou Edson Guzmão, deixando bem claro que uma das manchetes do jornal foi a escola de Moura Rezende, que eu vou mostrar depois, sobre o assunto que está ali como destaque na manchete.
Então, ela entrevistou o diretor. Para sabermos como a escola está trabalhando em meio à pandemia. De que maneira a escola está envolvendo e mobilizando os estudantes para o desenvolvimento de sua aprendizagem? Eu acho que toda a equipe tem se mobilizado bastante com relação a isso, né? Principalmente com relação à busca ativa desses alunos que não estão frequentando, estão em atividade remota. A gente tem uma equipe muito boa, tanto de professores como da coordenação, que tem se empenhado muito com isso. Eu acho que o principal é a gente ter em mente que a aprendizagem ela continuou mesmo com esse momento difícil que nós estamos passando, né? Que a escola está passando, o mundo está passando. Mas nós estamos procurando fazer o melhor para que esse aluno, ao final do ano, consiga ter a melhor aprendizagem possível, consiga aprender aqueles conteúdos que cada disciplina está propondo para ele fazer. Depois foi apresentado para eles, né? E a própria Fernanda, junto com a Giovana Maria do segundo B, fizeram um jornal no formato digital, que é o jornal na internet. Então, elas tiveram o cuidado de colocar algumas notícias de âmbito de interesse, né, bem atuais, sobre a Covid, sobre como está o país agora, né, a crise política, etc. e tal, e colocaram também parte de esportes, entendeu? E lá no final colocaram até parte de horóscopo, de entretenimento ali que tem no jornal. Então, foi a plataforma digital. E aí, voltando aqui, nós temos a apresentação final da aluna Kathleen Vitória dos Santos, do 7º A, que trabalhou a plataforma podcast, tá? Que é a informação através de áudio, muito utilizado hoje em dia. Escola que adere ao modelo PEI e seus desafios. A Escola Estadual Ministro José Moura Rezende, Caçapava, Vale do Paraíba, aderiu no ano passado ao sistema PEI de ensino que tem como base o atendimento personalizado aos seus estudantes, com foco no projeto de vida dos mesmos. Com a chegada da pandemia e a necessidade de distanciamento, a equipe de professores, com a liderança do diretor Edson Guzmão e seus coordenadores pedagógicos, não só se adaptou, como nesse ano de 2021, aperfeiçoou o ensino híbrido, onde os alunos são atendidos e obtêm um ensino de qualidade, seguindo as normas de higienização, demonstrando profissionalismo e acolhimento às necessidades dos alunos e da comunidade. Escola que adere... Então, dessa forma, as 4 plataformas de jornalismo foram abordadas, né, de forma proveitosa. O assunto que foi mais tratado, assim, para eles terem uma noção em cada plataforma como seria, o destaque que eu dei aqui, né, sobre a PEI, sobre a Escola José de Moura Rezende, que foi utilizada tanto no jornal impresso, quanto no podcast, quanto na entrevista. Mas foram plataformas muito bem utilizadas, deu para ter bastante ideia como que faz, como que é trabalhoso, e a responsabilidade que se tem em criar um jornal com ética, buscando fontes confiáveis, sabendo redigir, sabendo explicar o assunto com coerência, né? E essa foi a nossa eletiva, agradecendo muito a participação dos alunos, a participação do diretor Edson Guzmão, que aceitou ser entrevistado pela aluna Fernanda, agradecer a escola em si, porque a gente tem trabalhado bastante e, no conjunto, a gente conseguiu aprender bastante coisa. Então, eu agradeço muito a escola e a eletiva se encerra aqui. Muito obrigado. Eu vou terminar a transmissão agradecendo a direção, vice-direção e os coordenadores. Muito obrigada.